Zona Oeste da cidade de São Paulo. Tá aí o Caetano. Informações. Tem um jogo importante final de semana. Reassume a liderança? Vamos ver quais são as informações, né, Caetano? Boa tarde. Salve, salve, Prieto. Um abraço para você, ao Ribeirão, a todos que nos acompanham no Boa Tarde Fox. Pois é, o São Paulo perdeu a liderança aí no meio de semana, né? Com a derrota para o Atlético Mineiro e a vitória do Internacional. A equipe gaúcha, com um golzinho a mais de saldo, assumiu a ponta do Campeonato Nacional e São Paulo, então, agora tentando retomar essa liderança. Amanhã o São Paulo recebe no Morumbi, às 7 da noite, a equipe do Bahia, com a obrigação aí de ganhar e de torcer, quem sabe, aí por um tropeço do Internacional, que terá um jogo mais complicado, né? Clássico contra o Grêmio. Então é a torcida do São Paulo pelo tropeço do Inter e por uma vitória contra o Bahia. Mais de 20 mil ingressos já vendidos antecipadamente. A torcida do Tricolor Paulista, mais uma vez, promete encher o Morumbi, agora diante do Tricolor baiano. O técnico Diego Aguirre ainda não pode contar com o Everton, né? Importante jogador que tem feito muita falta para o São Paulo. O Everton segue em recuperação de um estiramento muscular. Hoje o Everton até voltou a correr no campo, mas segue aí vetado pelo departamento médico. Outro jogador que também está fora é o lateral direito Bruno Pérez, também em recuperação de um problema muscular. O São Paulo, por outro lado, contará com o Diego Souza, que está voltando, né? Cumpriu suspensão. O atacante, então, retorna à condição de titular do São Paulo. E o Rodrigo Caio, uma outra boa notícia, né? Ele está totalmente recuperado do trauma no joelho direito. O Rodrigo Caio, de repente, pode ser relacionado também para essa partida, na vaga aí, de repente, do Arboleda, que segue servindo a seleção do Equador. E então, São Paulo, Preto, a gente viu aí com muitos problemas, principalmente do lado esquerdo do campo, desfalques importantes do Everton e também do Reinaldo, e o técnico Diego Aguirre procurando ali uma solução para esse setor do campo. Na última partida contra o Atlético Mineiro, o Lisiero jogou alguns minutos justamente pelo lado esquerdo e de repente pode ser aí uma opção, uma alternativa para o Aguirre colocar o Lisiero no lado esquerdo para substituir aí esse setor com baixas importantes do Everton e do Reinaldo. O Lisiero, que a gente conversou agora há pouco, antes do treinamento, com o meia Lisiero do São Paulo. Vamos ouvir um trecho do que disse o garoto Lisiero. A gente sabe que o brasileiro é um campeonato muito difícil, todo jogo é uma dificuldade grande para sair com a vitória. Sábado não vai ser diferente, a equipe do Bahia é uma equipe muito rápida, muito veloz, mas a gente vai contar com o apoio da torcida e fazer de tudo para tentar sair com a vitória. Nos dois últimos jogos, o torcedor São Paulino andou reclamando um pouquinho da arbitragem contra o Fluminense. A expulsão do Diego Souza teria sido exagerada e depois o pênalti não marcado no Leonardo Santos contra o Atlético Mineiro. Resultados que acabaram prejudicando o São Paulo nessa briga aí pela liderança, né, Lisiero? Sim, são lances que às vezes acaba definindo um jogo, né? O Campeonato Brasileiro, como eu falei, já é difícil. Aí com alguns erros assim dificulta mais ainda, mas já passou, bola para frente, cabeça erguida, tem muito jogo pela frente ainda, então a gente vai correr atrás. Portanto, então, o Lisiero que falou com a gente antes do treino, viu, Prieto? São Paulo está trabalhando lá dentro do CT, atividade fechada, a gente só pôde acompanhar o início, aquele trabalho de aquecimento, e então todo mundo já teve que sair. Estamos aqui do lado de fora, o São Paulo, então, fazendo a última atividade, último treinamento para o jogo de amanhã contra o Bahia no Morumbi, que mais uma vez vai receber um grande público, Prieto. Legal, Caetano trazendo as informações para a gente. Vê uma turma grande ali atrás do Caetano agora, do outro lado do portão agora, ó, dentro do CCT do São Paulo. É torcida, Caetano, que está ali dentro ou não? Tem um programa... Tem um programa para o torcedor São Paulino fazer algumas visitas aqui ao centro de treinamento da Barra Funda. Então, essa é uma atividade, sim. São torcedores que fazem parte do programa do sócio-torcedor, né? Então tem essas promoções. Volta e meia tem uma turma assim que tem esse privilégio de poder ver de pertinho os jogadores aqui no centro de treinamento da Barra Funda, Prieto. Pois é, bacana. E acontece exatamente num feriado, é um passeio legal com os filhos, com a criançada, que veste a camisa de São Paulo e vai lá para dentro para ver os ídolos, ver os jogadores do time do São Paulo,
que briga aí pela liderança. Já tem golaços aqui da 23ª rodada do Campeonato Brasileiro, mas eu gostaria de ouvir aqui o Abel e o Ribeirão, vão ter que ser rápido agora, com relação ao São Paulo sem o Everton, né, que não é coincidência, perdeu aí a liderança do campeonato. E sem o Reinaldo também o agora. lateral esquerdo desfigurado do São Paulo, né? O Liseiro pode ser uma boa opção ali para frente, o Edmar na lateral esquerda, mas com certeza o São Paulo vai sofrer, acho que mais nesse jogo com os desfalques do que em jogos anteriores. Por exemplo, quando não teve o Diego Souza contra o Atlético, sim, é um desfalque importante, mas aquele setor esquerdo tem sido fundamental para o São Paulo construir as suas vitórias. E o Bruno Pérez do outro lado também não joga. Então, é um São Paulo que para mim vai ter mais dificuldade contra o Bahia em termos de desfalques do que teve em jogos anteriores. E aí, no domingo contra o Fluminense não teve o Nenê, né? Aí o Nenê voltou contra o Atlético Mineiro, não teve o Diego Souza. É importante a volta do Diego Souza agora. Realmente o Everton tem feito falta, mas nesse jogo do meio de semana em que o São Paulo foi derrotado pelo Atlético Mineiro, ele teve muitas finalizações, ele criou chances de gol. Tem que acertar o pé aí. Com todo o respeito ao Chapecoense, o São Paulo jogando em casa na disputa pelo título não pode desperdiçar pontos, tem que vencer, tem que voltar a vencer. Já são 2 jogos, o empate com o Fluminense, a derrota para o Atlético Mineiro, vai ter o apoio de sua torcida e mesmo com os desfalques tem que mostrar a força do elenco, conquistar os 3 pontos para permanecer ali entre os líderes. Mesmo que o Internacional vença, o São Paulo está ali lado a lado, né? Não pode desperdiçar pontos, porque aí começa a ficar para trás. Tá certo, então. Fernando Caetano, muito obrigado pelas informações, então, ao vivo com a gente aqui, direto do CCT do São Paulo, com as informações do Tricolor. Abração, Caetano.